Oi, turma. Bom, hoje nós vamos iniciar uma nova obra. Essa obra eu já li ela algumas vezes e não consegui concluir. Desde maio de 2021 eu comprei esse livro. Aí eu leio e paro, leio e paro. Dessa vez eu conto com vocês para eu não parar, porque eu me regro quando eu tenho esse compromisso de fazer a leitura e estudar, né? Só que eu peguei por curiosidade, eu estava numa livraria, aí achei esse nome estranho, né? Vi a foto, a capa, achei estranha também. Falei, sei lá, de repente vai contar alguma história lá do plano espiritual, tal, e eu sou muito curiosa, falei, vou acabar levando esse livro. Aí passou um tempo, eu estava na internet fuçando, né? Algumas histórias, algumas coisas assim referente ao espiritismo, e apareceu a indicação desse livro para comprar. Eu falei, não, de novo não. Esse livro chegou na minha mão outra vez. Falei, eu vou pegar. Mercado Livre, aí comprei. Quando foi em 2021, ele veio parar na minha mão e eu comecei a ler. Tanto é que dessa vez eu fui até a página 146, que eu estava até no começo desse ano fazendo a leitura, mas estava fazendo sozinha. Não é a mesma coisa do que fazer, passar para vocês e ter um retorno, né? Então, eu vi que aqui tem muita coisa legal para a gente poder tomar conhecimento, né? Para que a gente se prepare para aquele momento que a gente vai ter que retornar ao plano espiritual, né? Aqui na Alânia, que é o nosso novo livro que nós vamos fazer a leitura a partir de hoje, né? É uma historinha que narra a trajetória de Lucas, um filósofo ateu, que viveu na Segunda Guerra Mundial e, por meio de suas obras, divulgou uma visão materialista da vida para muitas pessoas. Então, ele não acreditava na vida espiritual, gente. Era ateu e estava vivendo aquele momento de guerra. Pensa. Porém, ao desencarnar precocemente, se deparou com a vida palpitante além da morte física. Não estava preparado. No plano espiritual, buscou respostas para os seus questionamentos e viveu experiências incríveis ao se deparar para a nova reencarnação. Então, mal chegou no plano espiritual, ele teve os perrengues dele, porque ele era materialista, ateu, né? E ainda tinha feito uma série de obras colocando pessoas também para acreditar no materialismo, né? Que a Segunda Guerra Mundial era só aquilo que ele via. Ele não conseguia entender o porquê daquela guerra toda através dos planos de Deus. Ele só conseguia ver a guerra como os planos do homem, né? Da ganância do homem. Então, quando chegou no plano espiritual, ele passou por alguns processos e logo em seguida veio a chance de reencarnar. Então, Lucas, a história do Lucas cativa a gente, sabe? E traz um conhecimento muito grande mesmo do que é essa questão da passagem para o plano espiritual. Porque a gente fala muito da nossa reencarnação, né? Do que vem de lá para cá. Mas daqui para lá, geralmente a gente não fala muito, né? Pelo menos aqui no canal até agora não foi assim. E agora vai ser um pouquinho diferente. Nós vamos estar falando de como que vai ser quando chegar lá, se a gente estiver despreparado. Então, a gente não vai chegar despreparado, porque o Lucas vai ajudar a gente a entender esse processo. Eu tenho certeza que esse livro vai ser muito útil, tá? A obra é indicada para todas as pessoas que gostam da temática espírita, ou seja, não precisa ser só espírita para acompanhar o nosso estudo. Pessoas que querem entender um pouco dessa temática, né? Podem estar acompanhando a gente. Traz uma mensagem de esperança à luz da fé raciocinada, né? Aqui na capinha eu achei interessante, né? Que ele faz de novo essa abordagem, né? Um filósofo que não acreditava em Deus, um escritor que escreveu livros exaltando uma perspectiva materialista da realidade e influenciou multidões, um cético chegando ao mundo espiritual. Pensa, uma pessoa que não acredita no plano espiritual, caiu no plano espiritual, no plano espiritual. E aí?
Né? Se ele não acredita, como é que ele está lá? Né? A Lânia aborda a experiência de Lucas, um homem que não acreditava em nada, que seus olhos não pudessem ver e tinha muita raiva no seu coração. Suas descobertas depois da morte física o fizeram questionar todas as convicções que ferozmente defendia. Então, quando chegou lá no plano espiritual, abalou geral. Ai, me fez lembrar, uma vez numa reunião mediúnica, né? Apareceu um espírito e ele falava, né, duramente, eu não acredito em vida após a morte. Aí a gente, não, e aonde é que você tá? Aí ele, eu tô vivo, né, então eu não morri. Aí a gente fala, não, a morte física para você já aconteceu, você não tá no físico. Aí ele, não, mas eu tô, é lógico que eu tô, se eu tô conversando com você, eu tô, mas peraí, você tá conversando comigo através de quem, meu irmão? Você não tá falando comigo aqui, ó, de frente a frente, tá? Dá a mão para mim, ó, você não consegue, eu não consigo pegar na sua mão. E ele firmava, né? Não, mas eu tô vivo, eu tô vivo. Eu falei, lógico que você tá vivo, mas é o seu espírito, não é a sua carne. Você foi enterrado. Aí todo o trabalho mediúnico para poder mostrar, né, que o corpo dele estava lá no cemitério, que tinha sido enterrado, que ele já estava lá há algum tempo, né, e que ele foi socorrido por ele, não quer ser socorrido, porque ele não acredita que ele estava no plano espiritual. Então, os espíritos, né, que não acreditam que vão retornar para o plano espiritual, eles ficam aqui na Terra, né? Teve um caso de uma senhora em Pirapitingui, a gente foi fazer um retiro depois de um trabalho com as pessoas que tinham hanseníase, né, no hospital, nas casas, e depois a gente fez um retiro embaixo de uma árvore frondosa que tinha lá no local. E uma senhora deu comunicação, ela falou, olha, estão tirando todas as minhas coisas do lugar, as minhas xícaras, eles já estão quebrando, eles estão dormindo na minha cama, invadiram a minha casa. E a gente falava para ela, mas não, a senhora é que está no lugar errado, a senhora já desencarnou, as coisas que estão lá não são mais da senhora, a senhora tem que ir para o plano espiritual, a senhora tem que buscar conhecimento, a senhora tem que ser socorrida, a senhora tem que aceitar. Não, imagina, mas vocês estão querendo me convencer para poder dar espaço para esses folgados que estão entrando na minha casa, que estão quebrando tudo na minha casa, né? Então, quando o espírito não acredita que ele vai voltar para o plano espiritual, que ele é só matéria, ele só acredita naquilo que ele vê com o corpo físico, ele sofre. A questão é essa. Nós achamos engraçado entre aspas, né? Porque tem casos e casos. Tem casos que a gente acha engraçado, que nem no caso dessa senhora, eu achei engraçado ela reclamar das xícaras, né? Que estão usando a xícara dela e quebrando. Eu imagino o sufoco, porque eu me vejo nessa situação. Eu falo, meu Deus do céu, eu espero que eu me desapegue a tudo. Porque se eu ver mexendo nas minhas coisas, deixando suja, bagunçada, eu vou ficar nervosa. Então não é por ela, é por mim, né? Comparando a situação, se eu ficar vendo, eu também vou ficar brava. Então, a gente sabe que o espírito endurecido, que não acredita na vida após a morte, ele sofre quando chega do outro lado. Tem alguns que chegam lá e falam assim, eu vim para o descanso eterno, eu vou ficar aqui dormindo. Não, mas peraí, você não vai ficar descansando eternamente, você não vai dormir o sono eterno. Não, mas foi prometido para mim que eu ia ficar dormindo o sono eterno, eu quero dormir. Então, tem algumas situações assim, né? Não aqui nesse livro, mas que estão me remetendo à lembrança, né? Teve uma peça de teatro que eu assisti uma vez também, não vou me recordar o nome, porque eu tinha acho que uns 16, 17 anos, eu tô com 52, né, gente? Então, não vou lembrar. Mas a peça de teatro era assim, era um adolescente que fazia muita bagunça, mas muita bagunça. Pensa num cara que só fazia coisa errada. Aí ele foi para uma disputa de moto, né? Aquela, eu não sei como é que chama, racha, acho que é isso. Aí nessa correria de moto entre ele e os colegas, sofreu um acidente e desencarnou. E ele, enquanto vivo, ele pensava, quando eu morrer eu vou descansar. Lá não tem serviço. Ele odiava trabalhar. Era aqueles adolescentes bem vagabundo mesmo, bem sem vergonha. Ele falava, um dia que eu morrer, eu vou poder descansar. Ai, não aguento mais acordar 5 horas da manhã, trampar o dia inteiro. Ele falava um monte de gíria, né? Era todo maloqueirão. Na peça de teatro era muito engraçado ver aquele personagem. Ele falava o tempo todo, o dia que eu morrer eu quero descansar. Quero saber de trabalhar não. Esse negócio de ficar fazendo as coisas pro patrão, alguém mandando em mim, Deus me livre. Quando chegar do outro lado,
eu quero descansar. E aí, nesse racha, teve um acidente, e no acidente morreu, desencarnou. Quando ele chegou lá do outro lado, já veio um mentor daqueles tipo Emmanuel, né, que é mais secão, chegou nele e falou, acorda, levanta. Aí ele, onde é que eu tô? Não, você desencarnou, agora você tem que levantar, vamos, o serviço está te esperando. Aí ele, opa, peraí, não, tem alguma coisa de errado aí, né? Me prometeram que quando eu desencarnasse, que eu morresse, eu ia dormir. Então vai pra lá e me deixa dormir. Já que eu desencarnei, me deixa dormir, me dá paz. Aí o mentor via nele, batia a pau, levanta, quem dormiu? Você está pensando que você é o quê? Você não vai ficar dormindo coisa nenhuma não, ninguém dorme aqui. Todo mundo chega aqui do outro lado e tem o que fazer. E você vai ter o que fazer também, levanta. Aí ele, não, só pode ser coisa do meu chefe mandou você aqui, é impossível isso. Não, tá na hora do meu descanso, eu desencarnei, eu quero descansar. Eu sei que esse mentor ficou perturbando ele levantou, foi trabalhar marrudo, reclamando com o mentor, né? E foi engraçado as passagens dele no plano espiritual, porque tudo que mandava fazer ele questionava. Ele falou, então por que adiantou eu desencarnar se é para chegar aqui e trabalhar até mais? Porque aí falaram para ele do bônus, acho que é bônus hora que fala, né? Eu não recordo direito o nome. Aqui é dinheiro, lá tem um bônus que você recebe, que você pode ir para um teatro, você pode assistir uma palestra. E aí ele falava assim, ó, se você quiser qualquer tipo de comunicação com a sua família, você vai ter que trabalhar, para você poder ter merecimento e falar com a tua família. Você vai ter que trabalhar para poder assistir uma peça de teatro. Aí ele, não acredito, lá a escravidão, chega aqui a escravidão também, mas quando é que eu tenho que morrer daqui também para eu poder ter paz? Então, assim, quem não acredita na vida após a morte, gente, passa por cada apuro, desde o choro, do lamento, né? Ah, se eu soubesse que era assim. Quantos não chegam do outro lado e falam, ai, se eu soubesse, né? Se eu soubesse que a vida continua, eu não tinha matado tal pessoa lá do outro lado. Se eu soubesse que a vida continua, eu não teria falado tal coisa para uma pessoa. Chega lá em sofrimento porque quer pedir perdão, porque toma consciência dos seus erros. E tem outras que não têm consciência nenhuma, que acaba se tornando até engraçado, porque chega lá, né? Eu sou a rainha do Egito e você é meu súdito. Aí eu, geralmente o anjo de guarda que vai lá receber, fala, não senhora, você era a rainha lá na terra, né? Aqui você não é nada, aqui você vai pegar a vassoura, vai pegar um balde, vai limpar banheiro. Imagina eu, uma rainha, vou fazer isso, né? Aqui você vai ter que colaborar. A casa é rotativa, cada um faz um serviço dentro da casa e você vai ter que fazer também. Né? Isso quando não é socorrido, como o André Luiz, né? Também não acreditava em morte. Tem vários casos, né? Que a gente sabe. O André Luiz, através do Nosso Lar, do Chico Xavier, né? Ele fala que ele era um médico, tinha muito dinheiro, tinha muito conhecimento, porém não tinha conhecimento no plano espiritual. Então ele bebia, ele passava as noites em claro, ele comia de qualquer jeito, ele era um suicida inconsciente. E aí ele foi parar no umbral, devido a ser um suicida, mesmo que inconsciente. E ele parando no umbral, ele não sabia onde ele estava todo atordoado, aquele mau cheiro, pessoas, né, jorrando sangue, cheiro de enxofre, aquela coisa toda. Ele falou, mas o que eu estou fazendo aqui? Eu era um médico renomado, cheio de dinheiro, vivia, né, tendo coisas boas e agora eu estou aqui nessa lama, nesse lugar feio. E ele exigia, né? Eu exijo que alguém me venha se retratar, que alguém venha mudar essa minha situação, porque afinal de contas eu sou o André Luiz. Aí chegaram nele e falaram, aqui você não é ninguém, aqui você é um espírito em evolução como era lá, só que lá você deixou o materialismo falar mais alto, lá você deixou o seu orgulho, o seu egoísmo falar mais alto, então por isso que você veio parar aqui, meu irmão. Você só vai sair daqui depois que você reconhecer que sem Deus você não é nada, né? Sim, que você precisa reconhecer que você tem falhas, que você tem erros. Quando você pedir ajuda de verdade, a gente vem e te ajuda. E deixaram ele lá, né? Até vir o socorro quando ele realmente entendeu que ele estava fazendo tudo errado. Quando foi socorrido, que ele chegou no hospital, ele falou, aqui eu mando bem, aqui eu entendo tudo, aqui é minha praia, né? Quando ele quis dar palpite lá no hospital, falaram para ele, não,
volta lá para a cama, que aqui você não é médico, aqui você é paciente. Fica lá e observa, né? Então, tem várias comunicações que a gente recebe dizendo como que foi a passagem da pessoa do outro lado, às vezes calma, tranquila, com o socorro adequado, às vezes não. Às vezes a pessoa vai parar em lugares muito ruins. Tem pessoas que vão parar em lugares que espíritos que já estão ali aguardando a morte dela, né, que são inimigos de outra vida. Então, quando ela desencarna, esses espíritos já pegam ela e levam ela para um lugar ruim, escraviza essa pessoa. Tem umas que são tão escravizadas ao ponto de chegar na situação de ovoide de novo, né? Não é o espírito que regride, mas o perispírito, né, volta a se tornar um ovo devido à falta de benevolência dessa pessoa, falta de caridade dela, falta de entendimento. E aí os obsessores dominam ela. Como que era? Senhores da Escuridão, lembrei. Eu já falei desse livro aqui uma outra vez. Eu não consegui ler esse livro. Memórias do Suicida, não consegui ler esse livro. Porque são um livro muito pesado, que mostra, assim, situações. Os Senhores da Escuridão, eles mostram essa questão do perispírito voltar à situação ovoide. Quando chegou nessa parte, eu parei. Falei, eu não tenho estômago, não tenho conhecimento, não aguento a energia pesada daquele livro. É muito conhecimento, pra gente seria ótimo, né? Mas eu não consegui. Talvez num momento com outras pessoas eu possa ler, mas sozinha eu não consegui. E esse Memórias de um Suicida também, da Ivone, eu não consegui. Já tentei 2 vezes, eu começo a me dar dor de cabeça, começo a sentir uma energia mais pesada, aí eu paro. Porque são histórias, relatos também muito, né, de espíritos sofredores. Então, quando chega nessa parte de espíritos sofredores, aí eu já sou mais molenga, aí eu não aguento, sozinha eu não aguento. Né? No trabalho mediúnico que a gente fazia no CECAL, através do Sérgio e da Dona Maria, a gente tinha o nosso grupo, o Francisco de Assis, né? E lá aparecia às vezes uns espíritos mais endurecidos, bravos, né? Até maligno mesmo. Uma vez um deles ainda falou para o Sérgio, falou assim, olha, você que está dirigindo esse trabalho, nós vamos te perseguir a semana inteira para ver se você é essa bondade toda que você parece ser. Porque aqui é fácil ser bom, quero ver você ser bom lá fora. Então, essas coisas eu sou mais, né, com perdão a palavra, cagona, eu tenho medo. Então, eu não consigo ir tão longe. Mas para quem consegue, é importante, lógico que é. Tudo que é conhecimento é importante, né? Aqui é uma leitura tranquila. Dá pra gente ir, sim. Eu parei algumas vezes por ser vergonhice, porque eu sou preguiçosa. Não é porque o livro não é bom, não. Ele é muito bom. Mas eu que sou preguiçosa para ler. Eu tenho lido bastante agora através dos canais, porque eu fui aquela professora que lia pouco. Eu lia história de Chapeuzinho Vermelho, essas coisas para as crianças, né? Mas ler para mim, a título de conhecimento, para que eu me desenvolvesse, eu li muito pouco. E espírita mesmo, eu acho que eu estou começando a ser agora, porque desde os 16 anos até aqui eu só fiquei dentro da doutrina, né? Só ocupei espaço de uma cadeira na hora da palestra. Então hoje é que eu estou realmente me dedicando um pouco mais. Então a gente vai estar vendo aqui em Alânia essa situação do Lucas, né? Que é uma pessoa que não acredita na morte, que não acredita no plano espiritual, que é materialista, que é ateu. E vamos ver o que ele traz pra gente lá do outro lado, que ele vai desencarnar e lá do outro lado ele vai ter uma série de experiências, as quais pode ser que vocês cheguem em algum momento e vocês falem assim, poxa, eu pensei assim um dia, ou eu penso assim, né? São várias reflexões que a gente vai ter no decorrer dos capítulos. Só que tem uma coisa, lá no Simplesmente Francisco, eu conseguia ler o capítulo inteiro, porque eram mensagens, era uma historinha em forma de mensagens, né? Como esse daqui são relatos descritivos do que aconteceu com Lucas, pode ser que tenha dias que eu não consiga terminar o capítulo, gente. Pode ser, tá? Ó, só o primeiro capítulo, para vocês terem uma ideia, ele vai da página... Peraí, tô meio perdida. Página 9 até a página 18.
ou seja, 9 páginas. Então, eu não sei se é interessante fazer uma leitura tão longa assim para vocês, né? Acredito que fica um pouco cansativo, vamos ver, né? Se eu fizer uma leitura dinâmica, aquela mais rápida, pode ser que eu dê conta, mas eu temo a gente perder informações com isso. Então, quando eu pegar um capítulo muito grande, a gente pode estar... Eu sou do tipo que eu vou rabiscando tudo, né? Tudo que eu vou lendo sozinha, eu vou rabiscando, não sei se dá para vocês verem, né? Vou fazendo informaçãozinha do lado, que é para reter a informação. Quando eu tiver dúvida, volto lá e tá aqui. Então, eu acho que vamos tentar. Amanhã nós vamos começar o capítulo, né? O capítulo 1. Eu vou tentar ler o capítulo todo, mas 9 páginas, se ficar cansativo, eu gostaria que vocês escrevessem. Patrícia, vamos dividir, né? Se vocês achando que eu dividindo o capítulo fica ruim de compreender, aí a gente volta e faz o capítulo inteiro. Amanhã nós vamos fazer a experiência. Vou tentar ler o capítulo todo, mas aí vocês me dizem, né? Por favor. Se ficar chato, a gente faz a metade e depois a outra metade no outro dia. Que nem eu fiz em outras obras no passado, quando eu comecei com vocês, eu dividia o capítulo, não tinha como ler o capítulo inteiro, né? Então, vamos tentar, né? Se a gente for ler cada dia um capítulo, em 30 dias a gente vai terminar esse livro, em um mês, porque são 30 capítulos, tá bom? Agora, se não der certo, a gente vai de pouquinho em pouquinho, não tem problema. A gente vai pegando informação, trabalha aquela informação e depois vai para o outro parágrafo e vamos na outra informação e assim por diante. O que importa, né, é a gente aprender, né? Não adianta nada ler o livro inteiro e passar informações importantes que pra gente, na nossa prática, no nosso dia a dia, vai fazer falta. É um livro que a gente tem que absorver mesmo, tem que entender, tem que, né, se esforçar para compreender e praticar, para que a gente não seja surpreendido lá do outro lado. Até aqui na capa, ele coloca, né, o Lucas vai passar por tantas situações lá no plano espiritual, e você estaria preparado para passar por essas situações, né? Nós estamos preparados para desencarnar? Nós estamos preparados para voltar à pátria espiritual? O que vocês acham? Eu acho que é uma reflexão importante para a gente começar a sentir esse livro, né? Nós estamos preparados para desencarnar? Nós estamos preparados para retomar nossa vida no plano espiritual? Estamos preparados para voltar a rever pessoas que já estiveram com a gente, que estão lá, né? Trabalhar no plano espiritual? Nós estamos preparados para isso? Ou a gente está aqui, ó, só pensando na matéria? Vamos parar para pensar e aí depois vocês me dizem aí. Eu acho que eu não estou preparada ainda para voltar, não. Acho que é por isso que eu estou querendo esticar tanto minha vida aqui ainda, né? Os estudos, minha dedicação ao próximo, porque eu acho que eu não estou preparada, né? Que nem a questão mesmo da casa, né? Não é que eu sou materialista, mas eu gosto de ter meu espaço aqui. Já pensou meu espaço com mais umas 10 pessoas aqui dentro? Só porque tem afinidade? Eu não sei, né? Deve ser legal ao mesmo tempo que você tem um monte de gente para conversar, para fazer uma mesa de café, almoço, mas ao mesmo passo perde um pouco a privacidade, não é isso? Vamos pensar sobre isso? Se a gente está preparado para voltar, né, para o plano espiritual, e o que você gostaria de fazer quando chegar lá? Quem você gostaria de ver, de sentir, de ter um abraço quando você retomar o plano espiritual? Não é um pensamento mórbido, não, de morte, eu não quero pensar no dia do meu enterro, não é isso. É saber, é ter certeza que a vida continua, né? E a gente está preparado para ter essa certeza, que é só o nosso corpo que fica aqui, né? O Francisco de Assis, quando a gente terminou Simplesmente Francisco, ele chegou no plano espiritual trabalhando. Jesus já botou ele para trabalhar. Ele não chegou lá para descansar. E a gente? O que será que vai acontecer com a gente quando a gente voltar para lá? Vamos pensar.